Falaremos hoje sobre aquela que talvez tenha sido a experiência mais famosa em toda a história da física. A experiência de Michelson Morley. Ela foi concebida para detectar o movimento da Terra através do éter luminoso. O éter foi uma invenção de físicos do século XIX para explicar como a luz podia ser transmitida através do vácuo entre o Sol e a Terra. A física tem o seu folclore e suas lendas, como qualquer outra cultura. A história de Isaac Newton e da maçã, por exemplo. Bem, existe também uma lenda sobre a experiência de Michelson e Morley, tão conhecida quanto a história de Isaac Newton e da maçã. Segundo essa lenda, Michelson e Morley fizeram sua experiência e provaram que não existia o éter. Assim, Albert Einstein foi obrigado a inventar a teoria da relatividade a fim de explicar esse resultado. A experiência foi realizada no que era então chamado o Case Institute of Technology de Cleveland, Ohio, em 1887. O fato de a experiência ter sido realizada em Cleveland em 1887 equivalia ao fato de a primeira real teoria da eletricidade ter saído da Filadélfia mais de um século antes. Na década de 1880, Cleveland e os Estados Unidos eram ainda um deserto científico, especialmente Cleveland, Ohio. É possível que a experiência de Michelson e Morley tenha sido a coisa mais importante já acontecida em Cleveland até Satchel Paige jogar beisebol pelos índios. O mais notável dessa história talvez seja o fato de Albert Michelson, durante os 50 anos que lhe restaram de vida, ter considerado essa grande experiência um fracasso. Hoje veremos por que isso aconteceu. 1887, época da Rainha Vitória, Rainha da Inglaterra e Imperatriz da Índia. Londres é a capital do comércio mundial. Do outro lado do canal, na Alemanha, uma criança chamada Albert Einstein comemora seus 8 anos. Faz 23 anos desde que James Clerk Maxwell apresentou suas equações para a radiação eletromagnética. Do outro lado do Atlântico, os americanos usufruíam mais de 2 décadas de paz e prosperidade desde o fim da terrível guerra civil. Ondas de imigrantes da Europa engrossam a população dos Estados Unidos. A fronteira ocidental está sendo colonizada e se firmando. Hoje, 1887 nos parece uma época de tranquilidade, não apenas no comércio e na política, mas também na ciência. Muitos físicos acreditavam que todas as grandes descobertas já haviam sido feitas. A física atingira um estado de perfeição decididamente etérea. De fato, o conceito do éter era um dos princípios centrais. Em 1887, em Cleveland, Ohio, 2 físicos, Albert Abraham Michelson e Edward Morley, preparavam uma experiência destinada a comprovar definitivamente que o éter realmente existia. Certamente o éter existiu, pelo menos na mente dos filósofos, durante milhares de anos. Hoje podemos aceitar facilmente a ideia do espaço como um vácuo, enormes regiões do cosmos virtualmente desprovidas de matéria. Mas para os antigos, o conceito de um vazio perfeito era impossível de ser compreendido. O espaço, acreditavam eles, precisava ser preenchido com alguma coisa. Assim, a solução encontrada por Aristóteles foi o éter. Essa era a substância que preenche o que, de outra maneira, seria o espaço vazio. No século XIX, o éter passara a servir a uma necessidade mais do que simplesmente filosófica. O éter era o meio através do qual as ondas de luz do Sol se propagavam, nutrindo e iluminando a Terra. As ondas podem se propagar na superfície da água, ou através de um cristal, ou através do ar de uma sala de concertos.
Mas qualquer onda é um distúrbio que passa através de um meio, de um ponto para outro. Em outras palavras, sempre que há uma onda, alguma coisa deve estar ondulando. Mas quando as ondas de luz do Sol chegam à Terra através de um espaço aparentemente vazio, o que estaria ondulando? No século XIX, a resposta era tão clara quanto o próprio espaço. Era o éter. Para os físicos do século XIX, o éter era não apenas real, possuía propriedades físicas que podiam ser deduzidas pela observação do seu comportamento. Por exemplo, a velocidade de uma onda qualquer depende da rigidez do meio através do qual ela passa. E, naturalmente, a velocidade da luz é enorme. Assim, o éter deve ser realmente muito rígido. De fato, os físicos diziam que era quase impossível comprimir o éter. Por outro lado, a Terra e os outros planetas moviam-se com facilidade através desse éter incapaz de ser comprimido, obedecendo às leis de Newton como se não estivessem passando através de meio nenhum. Se o éter se comportasse como um fluido viscoso, os planetas em órbita iriam gradativamente perdendo energia e movimentando-se em espiral em direção ao Sol. E como isso parecia não acontecer, os físicos puderam chegar a outra conclusão definitiva sobre o éter. O éter, diziam, era o fluido perfeitamente móvel sem qualquer viscosidade. Era um fluido transparente, absolutamente não viscoso e incapaz de ser comprimido, e que preenchia todo o espaço. Como já se sabia tanto sobre ele, tudo o que restava era demonstrar diretamente a sua existência numa experiência clara e irrefutável. De uma maneira ou outra, a experiência não foi conseguida pelos físicos daquele século. Mas em 1887, Albert Michelson, com auxílio do amigo Edward Morley, concebeu uma experiência que não poderia falhar. No que se refere às credenciais acadêmicas, Michelson estava sem dúvida qualificado. 4 anos em Anápolis, 8 na Case School of Applied Science e mais 3 anos na Clark University, Worcester, Massachusetts. No entanto, seria preciso mais do que conhecimento acadêmico para detectar o movimento absoluto da Terra através do espaço, que consistiria, na verdade, em detectar o próprio éter. Seria necessária uma experiência extraordinária com um grau inusitado de precisão. Felizmente, Michelson tinha um grande talento para projetar instrumentos capazes das medições mais precisas. Suas primeiras medições da velocidade da luz foram mais precisas do que qualquer outra antes dele. Quando estava em Berlim, Michelson projetou um novo instrumento de notável precisão. Chamava-se interferômetro. Aqui, utilizando um laser, um interferômetro de Michelson começa dividindo um feixe de luz em 2. Um espelho, parcialmente transparente e parcialmente refletor, envia 2 feixes em trajetórias perpendiculares. Cada um reflete e volta ao ponto de onde foram separados em 2. Ali se combinam, formando novamente um único feixe. O interferômetro de Michelson pode ser visto como uma corrida entre 2 feixes de luz. Se a corrida termina em empate, o resultado é um ponto brilhante no centro da franja de interferência. Mas na época de Michelson, acreditava-se que não deveria haver empate, que não deveria haver sequer uma corrida. Isso porque os 2 feixes de luz estariam se movimentando sobre uma estrada em movimento. Todos suspeitavam que a Terra e, portanto, o interferômetro estavam se movendo através do éter. Assim, os feixes deveriam traçar trajetórias bastante diferentes em relação ao éter.
O feixe que se movia lateralmente ao movimento da Terra percorre lados de um triângulo, enquanto que o outro que se movimenta ao longo do movimento da Terra percorre uma menor distância num sentido e maior no outro. Nessas viagens de ida e volta, o feixe ao longo da direção de movimento percorre um caminho mais longo. Assim, o feixe lateral deverá sempre vencer. Michelson sabia que a diferença esperada na chegada dos dois feixes seria muito pequena. Afinal, a velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava potência de metros por segundo, enquanto a velocidade da Terra através do éter é de apenas 3 vezes 10 à quarta metros por segundo. Como os dois feixes iriam para frente e para trás antes de serem comparados, sua diferença de tempo de viagem dependeria dos quadrados dessa razão. Seria uma diferença de apenas uma parte em 100 milhões. Ironicamente, essa minúscula diferença seria a prova exata que Galileu necessitara desesperadamente 3 séculos antes. A prova absoluta e concreta que ele necessitava para demonstrar que Copérnico tinha razão e que a Terra realmente se movimenta em torno do Sol. Talvez Galileu tivesse provado suas ideias se dispusesse de provas científicas concretas de que a Terra se move. Embora não possamos saber se ele tinha Galileu em mente, essa pequena diferença no tempo de viagem dos dois feixes de luz era exatamente o que Michelson desejava medir em Berlim em 1880. Um alemão, fabricante de instrumentos, construiu o primeiro interferômetro. Em 1881, quando Michelson foi para Potsdam, levou junto um instrumento. Era realmente um instrumento muito sensível. Tão sensível que as carruagens puxadas a cavalo e até mesmo os pedestres que passavam na rua afetavam as medições. Cada tentativa significava quase um dia inteiro para obter uma única medição. Assim, ao não observar o efeito éter em suas experiências, não ficou preocupado. Pensou, com toda razão, que o seu instrumento não era assim tão confiável. O tempo passou e Michelson não mexeu mais com o interferômetro. Voltou aos Estados Unidos e assumiu um cargo no Case Institute de Cleveland. Durante esse período, Michelson e Edward Morley, físico e químico da Western Reserve University, tornaram-se colegas e grandes amigos. Enquanto isso, outros físicos pediam que tentasse novamente detectar o éter. Assim, em 1887, Michelson pediu ao amigo Morley que trabalhasse com ele no desenvolvimento de um novo e altamente sensível interferômetro. O novo interferômetro era 10 vezes mais sensível que um instrumento de 1880. Michelson vinha pensando na maneira de tornar o interferômetro estável e imune à passagem de carruagens e pessoas. Os espelhos repousavam sobre uma enorme base de arenito que flutuava num reservatório de mercúrio. Quando Michelson e Morley testaram o novo interferômetro, ficaram emocionados e felizes. O instrumento oferecia toda a estabilidade e sensibilidade desejadas e deveria facilmente detectar a pequena diferença no tempo de viagem dos dois feixes de luz através do éter. A experiência propriamente dita consistiria na observação das franjas de interferência com o interferômetro orientado na direção do movimento através do éter, e depois girando-o. Se os dois feixes chegassem empatados, por exemplo, a interferência construtiva produziria uma mancha brilhante no centro das franjas. Mas se um dos feixes chegasse um pouco na frente do outro, a interferência destrutiva deixaria o centro escuro. Em outras palavras, o efeito do movimento através do éter seria observado na mudança das franjas de interferência durante a rotação do instrumento.
Para grande surpresa de Michelson e Morley e de todo mundo, não foi registrada qualquer mudança nessas franjas. O que significa que não houve atraso na chegada dos dois feixes. Nada, nenhuma diferença. Por mais que fizessem variações da experiência, no verão ou no inverno, de noite ou de dia, o resultado era sempre o mesmo. A luz viaja aparentemente à mesma velocidade em todas as direções, em completo desacordo com a ideia da Terra se movimentando através do éter. Durante os 50 anos seguintes, muitos físicos repetiam a experiência de Michelson e Morley com precisão e aprimoramento cada vez maiores, na tentativa frustrada de encontrar algum erro naquela profética conclusão. Mas já em 1887 os fatos pareciam muito claros. A experiência não conseguira detectar o éter e as consequências foram perturbadoras. O resultado negativo foi quase tão perturbador para Michelson quanto para a física como um todo. Ele acreditava firmemente na existência do éter e achava que ele e Morley simplesmente não haviam conseguido detectá-lo. Apoiada num lendário senso de humor, Michelson continuou suas pesquisas através dos anos, obtendo sucesso como um virtuoso da física experimental. Mesmo assim, ele viveu atormentado pelos resultados, ou a falta deles, de sua experiência com Edward Morley. Vista de uma perspectiva histórica, a ideia do éter foi de uma enorme importância. Em 1887, sua existência era tão importante quanto a localização do Sol nos dias de Copérnico. Até então, nenhuma experiência fora melhor concebida, nem mais cuidadosamente executada. E na ciência, o fracasso de uma experiência como essa cria não apenas um dilema teórico, mas pode provocar reações fantásticas na comunidade científica. Em 1892, o físico irlandês J.R. Fitzgerald sugeriu que as dimensões de um dos braços do interferômetro de Morley e Michelson poderiam de alguma forma ter se contraído. Quanto poderiam ter se contraído, dizia ele, dependia da sua velocidade. Para a maioria dos físicos, a ideia de contração de Fitzgerald parecia absurda. Mas não para o destacado físico europeu Lorentz. Ele desenvolveu um modelo quantitativo para explicar o fenômeno e, durante esse processo, concebeu expressões matemáticas que transformariam a face da física. Essas expressões ficariam conhecidas como as transformações de Lorentz. Em 1899, o grande matemático francês Henri Poincaré examinou os resultados obtidos por Michelson e Morley e ofereceu então uma explicação geral, a que deu o nome de princípio da relatividade. A ideia era de que o movimento absoluto jamais seria detectado em laboratório. Será preciso surgir um tipo de dinâmica inteiramente nova, disse ele. Poincaré estava certo. Um tipo de dinâmica inteiramente nova iria surgir, mas o princípio da relatividade, que seria sua base, não tinha nada de novo. Ele remontava, pelo menos, a Galileu Galilei. Galileu dissera que um objeto em movimento tendia a permanecer num estado de movimento uniforme. Essa era a lei da inércia. A lei estava correta, pois no seu próprio sistema de referência, cada estado de movimento uniforme era um estado de repouso. Galileu não só compreendeu a lei da inércia, mas também porque ela era verdadeira. Não existe diferença alguma entre o estado de repouso e o estado de movimento uniforme. Mas, por outro lado, Albert Michelson tentara, com sua experiência, detectar o movimento absoluto da Terra. Se tivesse conseguido, teria provado que existe uma diferença entre movimento e repouso, pelo menos uma diferença que pode ser detectada numa experiência.
A verdade é que, de qualquer maneira, obtendo sucesso ou fracassando, os resultados da experiência de Michelson teriam oferecido um grande dilema à física. Mas como as coisas aconteceram, o dilema estava quase além da imaginação, até mesmo da imaginação de Hendrik Lorentz. Podemos imaginar Lorentz como um lançador do Brooklyn Dodgers. Suponhamos que ele tenha sido capaz de lançar uma bola a 6/10 da velocidade da luz, passando por Albert à mesma velocidade. Certamente, por mais rápido que tenha sido Henry, ele pareceria muito mais rápido a Albert. Mas, e era isso o que revelara a experiência de Michelson e Morley, se tanto Albert quanto Henry observassem o mesmo feixe de luz, cada um imaginaria que ele estivesse movimentando a velocidade da luz em relação à sua pessoa, mesmo que estivessem se movimentando um em relação ao outro. Essas consequências eram difíceis de se aceitar, mesmo no caso de uma mente como a de Hendrik Lorentz. Ele desenvolveu uma teoria matemática que explicava a experiência, mas se baseava nas propriedades misteriosas e não comprovadas de uma partícula recém-descoberta chamada elétron. Foi preciso um homem mais jovem, um novo ponto de vista, para analisar a velocidade da luz sob uma luz inteiramente nova. Seu nome era Albert Einstein. E na física o seu caminho foi o caminho do futuro. Mas ninguém havia feito mais para iluminar esse futuro do que o próprio Albert Michelson. Durante quase 50 anos após o surgimento do primeiro interferômetro, ele continuou medindo a velocidade da luz com precisão cada vez maior. Medindo pela primeira vez o diâmetro de uma estrela, e até mesmo admitindo que sua experiência do interferômetro havia comprovado a teoria da relatividade de Albert Einstein. A medição da velocidade da luz. O segundo, uma medição do diâmetro de uma estrela. E o terceiro, um teste da teoria da relatividade Einstein. Michelson conquistou o respeito da comunidade científica, a amizade de Albert Einstein, e tornou-se o primeiro americano a ganhar o prêmio Nobel. Mas até o fim da vida, ele jamais aceitou totalmente as implicações de sua famosa experiência. Deve-se admitir, confessou em 1931, que essas experiências não são suficientes para justificar a hipótese da existência de um éter. Mas então ele imaginou: como se pode explicar os resultados negativos? Na superfície, como sombras não intencionais numa tela, existem pontos escuros na vida de Albert Abraham Michelson. Pois apesar dos momentos de brilho de uma carreira de 50 anos, ele tendia a se concentrar no fracasso de 1887. Como o resultado da experiência original foi negativo, concluiu, o problema ainda exige uma solução. Mas na realidade, a experiência de Michelson, se é que pode ser considerada um fracasso, foi o mais brilhante fracasso em toda a história da ciência. E a solução que ele buscou, mas se recusou a aceitar, a teoria da relatividade de Albert Einstein, mudaria para sempre o próprio significado de espaço e tempo. Muitas vezes ensinamos física sob uma perspectiva histórica. A finalidade, naturalmente, é ensinar física e não história. Muitas vezes alteramos a história. Contamos não o que realmente aconteceu, mas o que deveria ter acontecido. Suponha que isso satisfaça algum objetivo pedagógico. Permita então que lhes diga o que deveria ter acontecido. Um funcionário do Departamento de Patentes da Suíça, Albert Einstein, deveria ter dito:
Olha, a experiência de Michelson e Morley nos impele a fazer duas coisas. Uma é restabelecer o princípio da relatividade e a outra é acreditar que a velocidade da luz será a mesma para qualquer observador, independente do seu estado de movimento. E desses dois postulados fundamentais, seguem-se todos os resultados surpreendentes da teoria da relatividade. Agora deixe-me contar como as coisas realmente aconteceram. Primeiro, Michelson, é claro, jamais acreditou até o fim da vida nos resultados de sua própria experiência. E Einstein não apenas baseou sua teoria na experiência de Michelson e Morley, mas ao escrever o seu famoso trabalho em 1905 afirmou jamais ter ouvido falar da experiência de Michelson e Morley. Veremos como isso foi possível na próxima vez.